Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e a gente vai ter aula de geografia e de matemática, tá? Então, vamos pegando o livro de geografia e abrindo ele lá na página 53, tá? Hoje a gente vai estudar sobre os recursos da natureza e a transformação da paisagem. Será que utilizar os recursos da natureza acaba transformando a paisagem? É isso que nós vamos descobrir, tá? Então, os materiais que são utilizados na construção dos elementos culturais. Quem lembra o que é elemento cultural? Elemento cultural é todo aquele objeto, tudo que é construído pelo homem, tá? Então, todo elemento cultural que é construído pelo homem tem seus materiais provenientes da natureza, tá? Para se construir elementos culturais, se usa materiais que vêm da natureza, tá? Então, a escola que a gente estuda, tá? A casa que a gente mora, os livros que a gente utiliza, as roupas que a gente veste, a maquiagem, os perfumes, os produtos de higiene pessoal, os produtos de limpeza, as comidas que nós consumimos, tudo isso vem da natureza. As matérias-primas vêm da natureza. Então, por exemplo, para construir, para fazer tijolos e telhas, a gente vai utilizar o quê? Barro ou argila. E de onde é que vai ser tirado esse barro ou argila? Da natureza, tá? Então, tudo, absolutamente tudo que a gente consome e utiliza, a matéria-prima vem da natureza, tá? Então, por meio do trabalho, os seres humanos vão modificar, tá? Deixa eu ajeitar meu livro aqui. Os seres humanos vão modificar as paisagens. A gente já viu isso, né? Que vai estar lá a paisagem natural e o ser humano vai lá com a intenção de construir, de fazer moradias, fazer comércio. Então, ele vai transformar aquela paisagem cultural aquela paisagem natural numa paisagem cultural. E depois ele vai cada vez mais modificando a paisagem cultural. Não é porque a paisagem agora é cultural que ele não vai modificar mais. Vai continuar modificando de acordo com a necessidade, tá? Então, a gente vai ter alguns... Então, é por meio do trabalho que o ser humano ele vai produzir, né? A partir do momento que ele modifica a natureza, ele está produzindo objetos, ele está produzindo moradias, ele está produzindo comércio, produzindo alimentos e matérias-primas necessárias para o desenvolvimento da sociedade, tá? Então, vamos falar de alguns trabalhos que vão mexer aí com a paisagem. A gente vai ter a agricultura, né? A agricultura é a atividade que cultiva a terra e produz alimentos para o consumo dos seres humanos, tá? E matéria-prima para as indústrias. Como assim, tia? Então, bora lá. A agricultura vai produzir alimentos para a gente e para os animais. Então, frutas, legumes, verduras, tá? E também produz matéria-prima para as indústrias. Por exemplo, o tomate. A gente consome ele in natura, né? A gente consome o tomate em si na salada. Mas esse tomate ele pode ir para a indústria para ser transformado, por exemplo, em extrato de tomate e molho de tomate. Então aí já é um outro produto que, para existir, ele precisa passar pela indústria, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter também o algodão. O algodão
que é produzido na agricultura, ele precisa ir para as indústrias para depois ser transformado em tecidos, tá? Fios, tecidos e roupas que a gente utiliza no nosso dia a dia. A gente vai ter também a pecuária, tá? A pecuária é a atividade econômica que cria e reproduz animais, tá? Na pecuária, os animais são criados para fins de comércio, tá? Para a produção de alimentos e matéria-prima também para as indústrias, tá? Então, por exemplo, gado, vaca, boi, cabra, é utilizado a carne para alimento, mas o couro ele é passado para a indústria, para na indústria fazer bolsas e sapatos, por exemplo, tá? Tapetes, enfim, diversos produtos no final. A criação de animais, gente, não se restringe só a bois e vacas e cabras e bodes, tá? A pecuária é muito extensa, tá? Existe muitos tipos de animais que são criados, né? E para cada tipo de animal tem um nome diferente, tá? Então, por exemplo, a criação de porcos, a gente chama de suinocultura. Isso aí tá na página 55, tá? A criação de aves, avicultura. A criação de bois, bovinocultura. A criação de peixes, piscicultura. A criação de abelhas para produção de mel, apicultura. E cabras, ovelhas, ovinocultura, tá? A gente vai ter também outros recursos que são extraídos na natureza, que são muito importantes para a alimentação e para o desenvolvimento de diversos produtos. A gente vai ter o extrativismo vegetal, que vai coletar de recursos vegetais que crescem na natureza, tá? Especificamente na natureza. Então, madeira, ervas, raízes, seivas, tá? Principalmente madeira e seiva para produzir madeira para casas, para móveis e seivas para produzir, por exemplo, borracha, que é o que acontece com o látex, tá? E também, gente, para produtos de beleza, né? Produtos para cabelo, hidratantes para pele, tá? A gente vai ter também extrativismo animal. O extrativismo animal, ele é responsável pela caça e pela pesca, tá? No Brasil, são poucos os lugares que são permitidos a caça de animais silvestres. E geralmente só em comunidades indígenas, tá? Porque aí faz parte da cultura deles. E a pesca, existem momentos apropriados no ano para acontecer a pesca, para que os peixes não entrem em extinção, né? A gente vai ter também o extrativismo mineral, que consiste em retirar recursos minerais da natureza, tá? Então, recursos minerais é o quê, tia? Ouro, prata, diamante, ferro, alumínio, chumbo, petróleo, carvão mineral, areia, tá? Entre outros produtos, tá? Agora a gente vai dar uma pausa, porque nós vamos para a aula de matemática, tá? Eu vou virar a câmera e vocês só verão as minhas mãozinhas explicando o conteúdo para vocês, tá? Então, meus amores, voltamos com a nossa aula de matemática e hoje a gente vai começar a ver o princípio da divisão, né? Que é dividir quantidades em partes iguais, separar tudo em partes iguais. Isso é dividir, né?
quando a gente vai dividir as coisas, a gente quer que a gente fique com a mesma quantidade e a pessoa que a gente dividiu também fique com a mesma quantidade, não é isso? Então, quando a gente vai dividir, a gente não fica eu com 3 e você com 2. A gente vai dividir 2 para mim, 2 para você. E o último bombom que sobrar, a gente vai dividir no meio, não é isso? Então, vai ficar 2,5 para mim e 2,5 para você. Isso é dividir em partes iguais, tá? E a gente faz isso no dia a dia. Quando a gente divide o lanche, quando a gente divide os brinquedos, quando a gente divide suco, divide qualquer coisa. A gente vive fazendo isso no nosso dia a dia. Mas agora a gente vai aprender a colocar isso no papel, tá bom? Eu trouxe alguns exemplos para a gente iniciar a nossa aula. Não se preocupe porque a gente vai ter várias aulas desse conteúdo, tá? Hoje é só o comecinho para a gente ter uma noção de como é. Então, vamos lá. Eu tenho 6 flores aqui. Se eu quiser dividir para 2 vasos, como é que vai ficar? Como é que a gente faz? Vamos lá colocar uma flor em cada vaso até a gente ver quanto vai ficar para cada um? Então, uma flor para esse vaso, uma flor para esse vaso, uma flor para esse vaso, uma para esse vaso. E agora a gente tem mais 2 sobrando, né? Então, uma para esse vaso e outra para esse vaso. Então, 6 flores divididas para 2 vasos é igual a 3 flores em cada vaso. Como é que a gente representa isso numa continha? Primeiro, o sinal de divisão é esse aqui, ó. Tá? Então, como é que a gente vai representar isso? Serão 6 flores divididas para 2 vasos, que vai dar igual a 3. E se a gente tivesse 6 flores para dividir para 3 vasos, como é que ficaria? Vamos lá do mesmo jeito. Uma flor para esse vaso, uma para esse e uma para esse. E aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3 flores sobrando. A gente vai fazer a mesma coisa. Uma flor para esse vaso, uma para esse vaso e essa daqui que ficou por último vem para esse vaso. Então, ó, cada vaso ficou com 1, 2, 2 flores. Então, 6 flores divididas para 3 vasos é igual a 2. Qual é o sinal da multiplicação mesmo? Esse aqui. E como é que a gente faz para montar isso numa continha? Ó, 6 flores divididas para 3 vasos é igual a 2 flores. Vamos fazer mais um. Eu tenho 5 flores para dividir para 5 vasos. Como é que a gente faz? Então, ó, uma flor vai para esse vaso, uma para esse vaso, uma para esse vaso, outra para esse e outra para esse. Então, cada vaso ficou com 5 flores. Então, quer dizer que 5 flores divididas para 5 vasos é igual a uma flor para cada vaso. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula. Tchau!